Estamos começando mais um momento com Deus e hoje eu quero estar falando sobre aprovado por Cristo. A passagem que se encontra lá em Romanos, capítulo 16 e no versículo 10, que está escrito assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo. Nós vemos aqui no capítulo 16, numa das cartas de Paulo aos Romanos, onde ele conclui esta mensagem, esta epístola. Encontramos da mais extensa listas de saudações pessoais do apóstolo aos gentios. Dentre vários nomes pessoais que ele poderia ter citado, ele citou esse nome de Apeles, e de uma forma honrosa e pela dedicação de cada trabalho que esse obreiro fez ao Senhor. Paulo possuía uma grata virtude de citar pessoas pelos nomes e elogiar o bom trabalho que cada obreiro desenvolvia na casa do Senhor. A Bíblia fala muito pouco acerca desse obreiro chamado Apeles, porém, nesta única vez que ele é citado, Paulo identifica como um obreiro aprovado. Exemplos de obreiros aprovados por Deus. Mas o que é um obreiro aprovado? O obreiro aprovado é aquele que foi aprovado e passou no teste. Foi provado e passou no teste do Senhor. O obreiro aprovado é aquele que conseguiu agradar a Deus nas suas atitudes diante das provações. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo afirma que os aprovados devem se tornar conhecidos em nosso meio. Então sabemos que por servir ao Senhor, por estar na presença de Deus, na casa do Senhor, nós vamos passar por provações, ou passamos por provações, e muitos desistem do caminho do Senhor em meio às provas, em meio às lutas. E o mais importante é ser aprovado por Cristo. Nós estamos em dias difíceis, dias que não é fácil pregar o Evangelho, pregar a verdadeira palavra. E Deus ainda procura pessoas para servir a Ele, pessoas que passem pela prova, pessoas que sejam aprovadas por Cristo, obreiros aprovados por Deus, com a aprovação de Deus, não apenas a aprovação do homem, porque Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe quem é e quem não é. Não podemos querer nos justificar, porque uma coisa é sermos falhos, outra coisa é vivermos na prática do pecado. Então devemos ser aprovados por Cristo. Nós vemos aqui que esse obreiro, ele não foi muito citado na Bíblia. Seu nome quase não aparece, mas aonde ele foi citado, vemos aqui Paulo dizendo que ele foi aprovado, um obreiro aprovado por Deus. Nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7, Paulo ensina que mesmo que parecemos ser reprovados por alguns, somos aprovados por Deus. Então o importante é o nosso propósito com Deus, porque quem te chamou foi Deus. Quem sabe para muitos você pode estar reprovado, quem sabe muitos não acreditam no teu ministério, mas se você está sendo fiel a Deus, está buscando, está orando, está clamando, pode ter certeza que Deus é quem vai te aprovar e o teu ministério vai ser abençoado. De acordo com Gênesis capítulo 7, versículo 1, nós vemos também que Noé ele foi aprovado por Deus no meio da sua geração. Ali no meio de tantas pessoas, Deus escolheu Noé para construir a arca, onde a Bíblia diz que Noé e sua família foram escolhidos por Deus para entrar na arca e ser salvos daquela situação do dilúvio. Para você que é leitor da Bíblia sabe do que eu estou falando. No meio de várias pessoas
Noé e sua família foi separada, foi escolhida por Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé andava na presença de Deus. Noé tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Também vemos José, também foi aprovado por Deus. E em todas as provas que ele foi submetido, lá em Gênesis capítulo 39, versículo 1 até o 23, e no capítulo 41, versículo 38, nós vemos as provações que José ele passou, né, ali pelo seu sonho, por ter um coração voltado para Deus. Despertou inveja entre seus irmãos. Ele foi caluniado, ele foi preso, foi vendido por seus irmãos, mas depois ele foi aprovado por Deus, foi aprovado por Deus e se tornou governador, e assim também abençoou aquele povo ali do Egito e também a sua família. Nós vemos também que Jó, né, você que conhece a história de Jó sabe que Jó também foi provado, mas foi aprovado por Deus em todas as provas que assim ele passou. Porém os seus amigos foram reprovados, né? E até a Bíblia diz que seus amigos tentaram achar respostas por que Jó estava sendo provado. Alguns falavam que era por causa do pecado, mas nós vemos que em nenhum momento de provação Jó ele murmurou, ele reclamou, mas ele continuou com o seu pensamento voltado para Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 18, o apóstolo Paulo também afirma: porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Então aquele que serve a Cristo é agradável e é a Deus e é aceito pelos homens. Primeiro, nós temos que agradar ao Senhor. E a recompensa de ser um obreiro aprovado. O Senhor sempre recompensa aqueles que são fiéis e permanecem fiéis a Ele. Nós vemos ali em Tiago capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Tiago escrevendo e dizendo: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 22, Pedro afirma diante da multidão no dia de Pentecostes que Jesus, o Nazareno, é varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Portanto, Jesus foi um obreiro aprovado por Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo também afirma: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 2 Coríntios 10, 18, Paulo também afirma: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo dizendo: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E para encerrar, poderíamos citar vários nomes de pessoas que foram aprovadas por Deus, como Abraão, Samuel, Daniel e tantos outros obreiros que serviram a Deus. Por isso devemos sempre procurar agradar a Deus a fim de que sejamos achados por Ele aprovado, né? Então o importante é ser aprovado por Deus, né? Não pelo homem, mas por Deus. Porque Deus ele está vendo e Ele sabe quem verdadeiramente está servindo Ele de coração ou não. E Deus, Ele tem um propósito para cada um que se coloca na presença do Senhor. Mas devemos ser aprovados por Deus. Confiarmos em Deus e cremos que Deus está no controle da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. Porque Ele tem recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Quem sabe muitos não estão reconhecendo o teu ministério, quem sabe muitos não estão reconhecendo o talento, o dom que Deus te deu, mas pode ter certeza que Deus ele está contemplando, Ele está vendo o que você está fazendo pela obra e a recompensa virá do Senhor. E aqui eu encerro o momento com Deus, que Deus te abençoe e que essa palavra possa continuar falando com você
e Deus realize teu sonho e teus projetos, porque Ele não se esqueceu de você. Pode todos esquecerem, mas Deus não se esqueceu e Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele tem falado para você. Amém?